Nós vamos receber agora alguém que já veio aqui diversas vezes, por conta dessa nossa relação aqui, tornamos-nos bons amigos e ela minha mestra e professora nesse universo canábico, não só minha, né, já de mais de 1.000 pessoas, que é a Luna Vargas. Ela é pioneira em educação canábica no Brasil, fundadora da Inflorescência, Inflore, para os mais íntimos, e uma formadora de protagonistas nesse mundo da cannabis aqui. Ela vem cheia de novidades, tá? Já adianto para vocês. Quem vai estar com ela hoje, até por sugestão dela também, a gente está com muita gente fazendo costuras aqui, isso é muito legal. É o Paulo Pereira, é mestre pela Unesp, doutor pela Unicamp, livre docente pela PUC São Paulo, onde ele leciona na mesma área que o Maringoni, né? Relações internacionais. Mas com esta pegada, né? Diferentemente do Maringoni, que o tema é geopolítica, o Paulo é drogas e relações internacionais, inclusive ele coordena o estudo sobre estes dois temas, ou o cruzamento desses dois temas lá na PUC. Acabou de sair o livro lançado por ele, acabou de ser publicado pela Educ e pela FAPESP, que tem tudo a ver com essa conversa com ele e com a Luna, que é este livro aqui, Cannabis Global Company. Consenso fissurado. E no caso aqui é fissura, é a fissura mesmo do racha, né? Consenso fissurado. Um estudo de relações internacionais sobre o nexo entre drogas e capitalismo. Tudo a ver a presença de ambos aqui para a nossa conversa. Primeiro, a camarada Luna Vargas. Luna, muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Vocês estão me ouvindo bem? Bom Tudo dia, bem. muito bom começar essa semana aqui com vocês. Bom dia para todo mundo que está aí no chat. Já tô me sentindo aqui, habituê aqui da casa. Super da casa, Luna, super da casa. Mas sempre agradecendo o espaço novamente, tão importante que é abrir esse espaço para essa discussão aqui que a gente está trazendo, porque eu estou bem preocupada, mais do que o do capitalismo canábico, com o comunismo canábico. Cadê? É isso aí. Boa, camarada Luna. E a nosso convite, então, ideia da Luna e meu convite, o professor Paulo Pereira. Paulo, bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, Luna, bom te ver novamente. É um prazer estar aqui, poder conversar a respeito desse tema. Acho que é um tema fundamental. Então, enfim, que ótimo que a gente tem esse espaço para poder se comunicar. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aí, um canal sempre muito bem assistido, com debates fundamentais. Então, ótimo, bom começar a semana assim. Obrigado. Eu vou propor a seguinte dinâmica. Vou fazer pergunta, eventualmente, para um ou para outro, mas vocês... Bom, tem o sinal internacional das lives, né? Levantou o dedinho, entra na conversa, participa, faz pergunta, complementa, contradiz, como vocês acharem mais conveniente. E eu gostaria de começar pela Luna, mas também te ouvir sobre este tema aqui, que é daqui a pouquinho a gente fala sobre o livro do Paulo, né? Sobre um dos maiores eventos acontecidos recentemente no Brasil nesse universo canábico, que foi a Expo Cannabis, que aconteceu no Brasil, a terceira edição, de 14 a 16 de novembro em São Paulo. Olha o que tinha de gente lá, foi muito importante, ambos participaram. Queria ouvi-lo sobre Expo Cannabis e o que cada um foi fazer e dialogar lá. Luna, começando com você. Foi um estrondo mesmo, essa Expo Cannabis? O que você foi fazer lá? Mauro, a Expo Cannabis ela é um epicentro aqui no Brasil, né? Os eventos de cannabis são no mundo inteiro, então a nossa indústria aí gira em torno desses eventos, que é um ponto de encontro, e a Expo Cannabis vem se estabelecendo aqui no Brasil como esse lugar, né? Então é a terceira edição. Eu falei em todas as três, assim, palestras, workshops e tal, e até então não tinha um evento com tanto impacto, né? O primeiro ano foi um evento muito local, assim, o segundo ano já teve um pessoal mais da América Latina, assim, e esse ano teve pessoal, assim, da Ásia, China, teve leste europeu, teve já um impacto muito maior, assim, pessoal dos Estados Unidos, né?
Então, vem se tornando, e hoje né, pelo menos é o que eles falam, que é o maior evento de cannabis da América Latina. E fica em São Paulo, onde a maioria das pessoas não tem nem noção que isso acontece, né? Isso é muito incrível também de ter um mercado, né, uma potência aí, que já acontece no Brasil nesse momento de pré-legalização, e a gente tem tanto pouca notícia disso. Eu tive 2 participações nessa edição, que foi uma mesa que eu propus, e aí a gente já entra aqui também na nossa conversa. É uma mesa que eu propus cannabis no MST por uma legalização popular. Então, assim, como eu disse para você, que é um epicentro, tem todo mundo, né? Que vai ali, o leque inteiro de opções que a gente tem, de visões, e todo mundo está ali reunido, da Marcha da Maconha ao agro. Esse ano também teve Embrapa, né, de governo ao mais neoliberal possível. Então, eu achei que era importante a gente colocar uma mesa propondo aí um equilíbrio, não, uma nova visão, pelo menos, de uma possível legalização, né? E essa ideia de legalização popular eu desenvolvi dentro das minhas pesquisas lá na Tailândia, né? Que eu morei lá 8 meses estudando o mercado tailandês, e nesse processo eu entendi o que é uma legalização popular, assim, no nível, né, de entendimento da planta, de normalização dessa planta, assim, e também do mercado, né? O mercado que estava em transição, ainda não está completamente regulamentado, ele foi legalizado e não regulamentado. E aí, nesse processo que eu morei lá, que foi 2024, tinha ali uma brecha, né, nessa regulamentação, que propiciou aí uma forma que eu não vi no Canadá, por exemplo, que foi onde eu mais morei, né? Morei lá 4 anos trabalhando no mercado legalizado lá, e é um oposto, assim, que eu acho que a gente parece muito mais com o mercado tailandês do que com o mercado canadense. Né? Assim, com certeza, assim, né? Pela própria questão de acesso à tecnologia, pela popularização ali, então eu acho que a gente pode se inspirar muito mais no formato tailandês do que no formato canadense, assim, né? E a gente pode também já ver nos últimos 7 anos lá o que aconteceu, o que desenvolveu ali nesses últimos 7 anos de problemas dentro do mercado canadense, né? E o principal e o mais absurdo é não ter dado acesso às pessoas para entrar nesse mercado, né? Assim, a parte econômica, assim, uma grande barreira. Então, bom, mas aí só para completar aí a parte que eu estou explicando o título até agora, mas aí a gente fez essa mesa, Paulo estava lá, a gente fez essa mesa que foi com o Joba, que era um representante do MST, com o doutor Dantas, que ele é da primeira, existem 2 associações do MST hoje, uma na Paraíba e uma em Pernambuco, então as Saberes da Terra na Paraíba e a Sebrapcan, não, ao contrário, Sebrapcan na Paraíba e Saberes da Terra em Pernambuco, e também um representante da associação Flor da Vida, que é o Enor Machado, que ele foi meio que fez a transferência de tecnologia para essas associações conectadas com a MST, né? Então, acho que foi um papo bem legal, e eu quero muito saber a opinião do Paulo sobre isso. Mas ali, a minha ideia ali, desde o início, que eu comecei a fazer a parte de formação dos educadores canábicos do MST, essa foi minha proposta, de construir ali com eles, descentralizar educadores, porque a gente tem um grande problema na base, né, que é o entendimento que é essa legalização. Então, para todo mundo que sempre foi um grande problema, drogas e tal, de repente fala, não, agora a gente vai cultivar, e isso vira uma questão, né, principalmente na base. Então, é importante, para mim, e está sendo muito legal fazer esse projeto de educação com eles. Então, como você já adiantou o tema do MST, e você já pediu para o Paulo, já convocou o Paulo para falar sobre isso também, então vamos entrar nesse assunto do MST contigo, Luna, e aí na sequência eu queria passar para o Paulo,
para ele falar da Expo Cannabis, falar dessa questão do MST, e aí, a partir daí, falar do livro dele, talvez até então falar do livro dele antes. Que é o seguinte, quando acabou a Expo Cannabis, a Luna foi lá para uma atividade com o MST, né, lá em Cajamar, né, na Escola Florestan Fernandes. Então, está aí a Luna falando neste evento do MST, ela ao lado do João Paulo, né, do MST, uma super liderança, acho que ele, o meu xará, o Mauro, e mais o Stetri são hoje as 3 principais referências públicas do MST, e olha que legal isso, vi no seu Instagram, Luna, estava lá o nosso camaradíssimo, grande amigo também, né, professor Zé Luiz, o Luiz Marques, desculpa, que esteve aqui com a gente semana passada, né, um dos maiores especialistas na questão climática mundial, também estava lá no MST. Olha o João Paulo com o Luna, Luna com o João Paulo, ele falando sobre essa questão do MST e cannabis. As trabalhadoras continuam no lindo Armazém do Campo, recebendo uma visita muito especial, nossa querida Armazém do Campo, lá na região da Barra Funda, em São Paulo, tá? da Luna Vargas. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui no Armazém do Campo. Estou aqui com várias publicações já. Muito feliz de conhecer esse novo espaço. Olha, gente, a Luna está nos ajudando a fazer um debate muito bom sobre o tema do uso da cannabis medicinal. Nós, em breve, viu internet, vamos ser um grande produtor de cannabis para ajudar no debate sobre cannabis agroecológica, para produzir medicamento para o nosso povo, para o SUS. Estamos fazendo um grande debate junto ao Ministério da Saúde, com o MDA, e vamos transformar as áreas de assentamento, como já fazemos com plantas medicinais, e adicionar a cannabis como uma parte da experiência. Então, obrigado por nos ajudar. Obrigada, eu que agradeço a importância que é o MST dentro desse. Tá aí. Luna, conta dessa história do MST aí, sensacional. Assim, primeiro eu quero dizer que eu não falo pelo MST, né? Então acho que isso é bem importante, assim, deixar isso frisado. Saiu aí esses spoilers aí e eu conectei muito primeiro com o João Paulo, nesse momento que eu propus isso para o MST, porque assim, quando a gente pensa, né, no agro, na Embrapa trabalhando para o agro e para a maconha virar uma nova commodity e substituir a soja, assim, isso me dá um desespero. E aí, nesse desespero, eu falei, bom, o que eu faço? Eu posso educar, que é o que eu faço, e aí eu ofereci isso, então essa né, da onde vem essa conexão. E como ele falou aí, né, e você pescou, assim, a gente começou uma conversa, um diálogo, e eu acho que o MST ele já enfrentou, né, assim, muitos temas que foram tabus, que foram difíceis, né, LGBTQIA+, a questão dos combustíveis também. Então, eu acho que o MST ele tem tecnologia, experiência e tecnologia social, né, para poder enfrentar mais esse tema, né? Então, eu espero colaborar com o que eu puder. Assim. Tá. Agora, é importante registrar, tá, gente? Para deixar as coisas nos seus devidos lugares. Vocês viram o João Paulo falando, a plantação de cannabis com uso medicinal. Ainda não é a plantação de cannabis com uso recreativo, que ainda tem um chão até lá, né, Luna? Assim, o que a gente tem hoje dentro da legislação brasileira é o acesso, né, da cannabis como medicina, e a gente, e aí é disputar esse espaço, né, porque afinal de contas é uma economia que gira aí, também a criminalização dessas pessoas, então, assim, quem sofre mais com a guerra às drogas são as pessoas pretas e pobres, consequentemente as pessoas que estão sendo, né, e aí indígenas também, então a gente está ali nesse campo de disputa e nada mais importante do que essa planta beneficiar tanto na parte da saúde, mas também na economia essas pessoas. Ô Paulo, sabe que sou Pereira também, né? Só que eu uso profissionalmente o nome Lopes, né? Que é o último. É mania que nesse lado de colonização portuguesa é o último sobrenome. Se fosse na Espanha ou uma colonização espanhola, seria Mauro Pereira e não Mauro Lopes. Então, eu me sinto bem aqui entre os Pereiras. Quando era menino, tinha um vídeo, Luna,
Os dois são muito jovens, por isso que era... acho que era da Disney, inclusive. Os Pereira e os Padilha. Era a guerra dos Pereira com os Padilha. Assisti muito isso, era muito divertido. Paulo, alegria grande na tua presença aqui. E vamos começar falando do seu livro. E aí, a partir do seu livro, eu queria falar da Expo Cannabis e desse tema que a Luna está falando, que é a ideia de uma legalização popular. Cannabis global. Consenso fissurado. O que é este seu livro? Conta para nós. Eu conto, Mauro. Bom, primeiro, que ótimo, né? Não sabia que você era Pereira também. Te acompanho. Temos outros vínculos, então, que não só a luta cotidiana aí por um mundo melhor. Muito bom. Bom, eu publiquei esse livro agora recentemente. Ele é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi lá na área de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Agora em outubro, né, Paulo? Acabou de sair, né? Acabou de sair. Ele teve financiamento da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, enfim, uma fundação que apoia pesquisas científicas aqui no nosso estado. E acabou sendo, enfim, acho que por enquanto está sendo bem recebido. É um debate que eu entendo super importante. Quando a gente fala a respeito de drogas, né, quando a gente fala a respeito da cannabis e de outras drogas, eu acho que a gente está, enfim, refletindo sobre um dos temas, na minha percepção, principalmente no sul global, acho que um dos temas mais importantes que a gente tem hoje em dia, sabe, mano? A gente está falando, na verdade, assim, de como é que a gente lida com uma temática que é uma temática tabu, uma temática que a gente tem muita dificuldade de discutir hoje em dia de uma forma racional, baseada em evidência, enfim, uma coisa voltada a direitos, voltada à saúde, voltada ao desenvolvimento, voltada à justiça social, né? Então, no final das contas, a gente acaba discutindo, quando a gente discute drogas, quando a gente discute substâncias, quando a gente discute cannabis, etc., maconha, normalmente o debate ele vai para a área de segurança, ele vai para a área de repressão do Estado, ele vai para essa coisa, vai para a prisão, né? Vai para encarcerar, enfim, vai para todo esse lugar. E, no final das contas, o livro que eu escrevi, né, é uma discussão que tenta mostrar que hoje a gente passa por uma revolução nessa temática. Então, assim, quando a gente fala a respeito de drogas hoje no mundo, a gente está falando de um outro tipo de olhar que está se transformando, que é olhar para o tema das drogas como um tema de possível tema de desenvolvimento, como potencial tema de justiça, um potencial tema de transformação social. E, nesse sentido, o que a gente tem que fazer, né, enquanto sociedade, na minha percepção, é a gente conseguir conduzir esse debate, que é o debate sobre regulação das drogas, para esse caminho. E, na verdade, o que a gente vê hoje, né, o que a gente está vendo hoje muito, principalmente nos Estados Unidos, eventualmente em parte do Canadá, em alguns outros países, é um foco na discussão da cannabis e da regulação da cannabis que, basicamente, dá respaldo e apoia os interesses capitalistas, os interesses de lucro, os interesses, basicamente, de exploração. Coisa que acontece com outras mercadorias agrícolas que a gente viu ao longo da história, da colonização, etc. Então, se você for olhar, por exemplo, né, na discussão da colonização, a gente tem café, né, tabaco, enfim, foram as grandes drogas da colonização. E a cannabis agora, o perigo que está acontecendo é ela se transformar também numa commodity agrícola de exploração do centro, enfim, do norte global, particularmente Estados Unidos, Canadá, né, em relação a países que não têm uma grande capacidade de impor, vamos dizer, uma regulação estrita desse tema em função dos seus próprios interesses, que são os países da América Latina, países da África, etc. Então, o livro que eu escrevi é um livro para a gente tentar compreender, primeiro, o que está acontecendo hoje em termos da regulação, né? Então, o que está acontecendo em termos da regulação da cannabis, e, nesse sentido, como é que as grandes corporações do norte global têm avançado nesse tema e buscado dominar esse ambiente, e o que a gente pode fazer como alternativa, e o que está sendo feito já, né? Não só o que a gente pode fazer, mas o que já está sendo feito pela sociedade civil em diferentes países, na América Latina, e mesmo nos Estados Unidos, e no Canadá, e em outros países, para tentar ir contra esse movimento desse capitalismo canábico. E acho que, nesse sentido, dialoga totalmente com o que a Luna fez na Expo Cannabis, né? Então, a ideia de criar essa mesa, de organizar essa mesa, de colocar o MCT nessa mesa, de reunir essas pessoas e auxiliar coletivamente nesse processo de construir uma regulação alternativa, é exatamente para a gente poder divulgar um tipo de iniciativa
que vá contra esse mainstream, né? Que vai contra o que está acontecendo, que é muito perigoso. Sim. É tirar a cannabis do que era uma planta ilegal, fazer com que ela seja legal, mas aí as grandes corporações e os milionários que já ganham dinheiro com isso vão continuar ganhando dinheiro. Então, se a gente não conseguir encontrar uma outra forma de lidar com esse tema, a gente só vai reproduzir esses processos de exploração que a gente já tem há muito tempo, né? Então, acho que esse é o ponto principal. E aí, o que eu fui fazer lá na Expo Cannabis? Eu fui assistir a Luna. Eu fui assistir a Luna, MST. Eu fui lá, primeiro eu fui lá, convite da... Eu estava conversando com a Luna e a gente estava batendo papo, começou a se encontrar ali nessa coisa da rede social. Ainda não tive a oportunidade de sentar e bater papo com a Luna, que eu acho que como uma conversa nossa seria produtiva e mereceria assim, um tempo ainda. É que ele fez o livro que eu queria ter feito, aí eu falei, preciso conhecer esse moço. E aí eu divulguei esse livro aí, a gente começou a bater papo, eu e a Luna perguntou se eu ia na Expo Cannabis. Aí eu falei, olha, tá um pouco caro para mim, é salgado, como um pesquisador, né, professor universitário, falei, olha, o negócio tá meio salgado para ir. E ela gentilmente possibilitou, me oferecer um convite para eu poder circular nesse espaço e ter a oportunidade de ver o evento, de assistir essa discussão, que para mim é o nosso campo, não podia ficar de fora. Eu falei, não, você não pode ficar de fora, não. É o epicentro do que você fala, pô, tem que estar lá. São essas conexões, Mauro, que a gente... As conexões inesperadas, como eu com você aqui, fui eu com a Luna, e agora a gente está aqui os três juntos podendo conversar desse tema fundamental. Fico feliz. É isso. A Diomar faz um comentário relevante. Eu falar uma coisinha sobre essa questão assim, né, que o Paulo colocou, que eu acho que eu li a metade já do livro, que eu ganhei o livro lá na Expo, eu já li metade, mas não terminei. Mas eu acho que é importante falar também, pelo menos é o meu trabalho de pesquisa, né? Desde eu também fui formada em Ciências Sociais na PUC, São Paulo, então a gente tem essa coisa em comum também. Mas desde que eu comecei a fazer pesquisa, né, dentro das ciências sociais, eu sempre pesquisei temas, tipo a cultura tradicional na metrópole. Depois, quando eu fiz meu mestrado na França, foi sobre música do mundo, como é que a música, né, de outros lugares do planeta chega no mercado europeu. E maconha também, né, sempre pegando coisas, questões, objetos aí que não são, que são difíceis de encaixar no sistema capitalista, porque aí você tem uma maravilha de contradições que é bom de explorar como pesquisa. Então, o que o Paulo colocou tem muito a ver com isso, porque, assim, diferente, né, de outras substâncias, tipo café ou qualquer outra coisa, assim, a gente vive numa sociedade onde, na mesma cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu um dos maiores massacres, se não o maior, da nossa atualidade, matando 120 pessoas daquela forma, assim, sei lá, horrível, e, né, vocês viram as imagens, tem CBD sendo vendido na farmácia. Então, assim, essa é uma grande contradição do capital. E aí, para mim, esse é o campo que, assim, que isso só tem lógica e sentido dentro do capitalismo e do liberalismo que a gente vive. Dentro de qualquer outra abordagem minimamente que faça sentido, ética, qualquer outra coisa, não tem como isso acontecer. E é o que a gente vê e é o que está sendo reproduzido e vai continuar. E a tendência é essa, né? Porque, afinal de contas, estamos nesse sisteminha. Então, o que a gente vai ver, e a tendência é o que está acontecendo, a legalização com todo o aparato, inclusive do governo, inclusive porque eles estão dentro do governo, né, a bancada, a legalização para o agro, e a gente continuar encarcerando e matando todos os jovens pretos, como sempre acontece, independente do governo. Então, assim, essa é a contradição que eu acho que a gente pode fazer de melhor dentro das nossas pesquisas, expor isso, e aí tentar, né, buscar soluções para isso. Agora, deixa eu ler aqui um comentário que a Diomar Porto faz. Meu Deus, esse Paulo é gato, hein? Gente, isso aqui é a reunião. Eu já disse sempre aqui, não entra quem não seja gato e gata aqui. Só tem gente bonita e linda aqui. Olha a Luna e o Paulo, gente, pelo amor de Deus. E olha que a gente está de manhã, né, Paulo? Pois é. Estamos acordando. Adorei. Aí, ó, segunda-feira começando bem, é isso aí, muitos elogios. Bom. Deixa eu te perguntar, Paulo e Luna, mas abrindo com a pergunta com o Paulo.
você tem um controle das corporações do império ou transnacionais na plantação. E esse processo de comoditização da cannabis. Mas você tem ao lado disso também uma luta pelo controle da industrialização. São as mesmas corporações, são corporações diferentes. Como é que está esses temas, na verdade, né? Então, Mauro, o que acontece é o seguinte, né? As corporações, elas são, basicamente as corporações de cannabis, tem dois grupos que eu acho que são importantes isso daí, né? E só vou fazer um adendo antes, que é o seguinte, quando a gente está falando da questão das drogas, quando a gente está falando da regulação das drogas, a gente não está falando assim, se a pessoa gosta de usar maconha, se ela gosta de usar XYZ droga, ou se ela gosta... A questão, ou gosta de beber, ou gosta de... Não importa, a questão é o seguinte, quando a gente está falando de regulação das drogas, a gente está falando de um dos temas que mais afeta o nosso cotidiano, né? A gente está falando que no nosso país, na América Latina, no sul global, o tema da guerra às drogas é uma coisa que, se a gente não encarar isso de uma maneira consciente, de uma maneira progressista, de uma alternativa, a gente vai continuar reproduzindo assim, um olhar que a extrema-direita tem se beneficiado muito, e depois eu até posso falar alguma coisa a respeito disso, na relação com Trump, né? O Maringoni estava falando sobre a questão da militarização no Caribe. Depois a gente pode falar, se você quiser, a gente pode entrar até nisso para mostrar um pouco o tamanho desse problema, para além da questão só da regulação da cannabis, que eu diria é a grande fronteira desse debate, porque é a primeira que a gente está encarando de forma revolucionária de fato, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez a gente possa até ampliar para o pessoal do chat também poder, né, quem está ouvindo a gente, entender um pouco mais esse contexto global da violência que está relacionada a esse tema das drogas. Agora, voltando para a tua pergunta, a gente está falando das corporações, a gente está falando de grandes corporações, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, corporações chamadas Aurora Cannabis, Canopy Growth, Tilray, Clever Leaves, Tambray. Então, assim, são grandes corporações que elas fazem um processo de verticalização da produção. Então, muitas delas dominam o processo desde o processo de cultivo, definição, então, faz patenteamento de sementes, faz patenteamento de cultivos específicos de cannabis, e aí vai controlando, domina com terras, né? Então, compra terras no sul global, planta essa cannabis, por vezes, instaura lugares de processamento da cannabis no próprio sul global, que muitas vezes o uso da terra é mais barato, né? Existem menos direitos trabalhistas, então a exploração dos trabalhadores se torna mais fácil, envia esse produto, às vezes semi-processado, para as suas empresas, né, as suas estruturas, né, de processamento no norte global, processa tudo isso, né, transforma isso nessa ciência, entre aspas, nessa ciência canábica já processada e com carimbo, né, das grandes corporações, e aí depois vende isso de volta para a gente aqui no sul global, né? E aí chega aqui na Droga Raia, etc., o pessoal compra aqui, tal, com preços altíssimos, etc. Então, esse é o grande problema. Às vezes, essas corporações compram empresas locais, fazem articulações com empresas locais para poder ter licenças de uso da terra, licenças de uso de processamento, como tem acontecido muito na Colômbia, quando tem acontecido na Jamaica, tem acontecido em outras ilhas do Caribe. Ou seja, dependendo do local, existem tipos diferentes de regulação que permitem uma exploração muito melhor e muito maior por parte dessas corporações. O que gera, o que a gente sabe, uma série de desigualdades de acesso, exploração de mão de obra, etc., que a gente conhece isso bem do processo colonizador. Até colocaram aqui, é verdade, no chat, né? Várias outras substâncias, açúcar, por exemplo, cana-de-açúcar também, né, que o pessoal menciona aqui. Tudo isso faz parte de um mesmo pacotão, né? Então, esse é um tema muito complicado para nós aqui, por conta dessa desigualdade norte-sul, que está, vamos dizer, ganhando expressão também na cannabis enquanto commodity agrícola. Eu acho que tem só queria comentar, assim, dentro assim, como eu faço essa parte da antropologia, de participar também, né? Sou do mercado, estou no mercado, vivo do mercado e ainda pesquiso o mercado. Tem umas sutilezas assim entre essas corporações e
como é formado o nosso mercado aqui no Brasil e na América do Norte, principalmente, que tem uns requintes, assim, que eu fico assim, gente, a gente é muito, como é que vou dizer, quintal, né, assim, umas coisas assim, tipo indústria farmacêutica, assim. A indústria farmacêutica, o que a indústria farmacêutica não conseguiu fazer na América do Norte, eles fazem aqui nadam de braçada, assim, porque a relação que o sul-americano tem com a indústria farmacêutica é completamente diferente. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, assim, a gente não tem essa quantidade e essa quantidade de produtos sendo vendido na farmácia legitimado pela indústria farmacêutica, porque lá o entendimento é que a indústria da cannabis funciona e vai fornecer esses produtos, assim, não fica como aqui no Brasil, disputando que não, que isso, o medicamento é desse jeito e tal, mesmo porque eles têm um processo mais avançado aí de muitas décadas, mas assim, aqui no Brasil também, a gente tem o que a gente chama, né, que o Paulo falou vários nomes aí, de grandes empresas que a gente chama de Big Weed, né, que são as grandes corporações. Aqui no Brasil, a gente tem as nossas, né, começando a ter aí o esboço da nossa Big Weed, que não acham que eles são da indústria da maconha, eles acham que são indústria farmacêutica. E assim, é o tiro no próprio pé que eles dão, não se entendendo como indústria da cannabis, nem para puxar, né, para ser assim, vamos ser a grande corporação desse mercado aqui. E aí eu lembro uma vez que eu estava num evento, logo que eu cheguei no Canadá em 2018, eu fui num grande evento, foi um primeiro evento, tipo essa Expo Cannabis, lá em Vancouver que eu fui. E o CEO da Canop Growth, na época, ele teve um espaço, ele era o sponsor, o patrocinador maior, então ele tinha um palco e ele teve lá 1 hora de fala. E a coisa que mais me impressionou dele falando nesse evento foi ele gastar a hora que ele tinha ali, não falou nada da empresa, ele só falou que tinha que tirar as pessoas da prisão. Então, assim, não tem a sombra de possibilidade disso acontecer dentro da nossa Big Weed aqui no Brasil, que são essas empresas, né, que já são transnacionais e que receberam, e aí outro fator também aí diferente, é que essas empresas entraram no mercado, tipo a Aurora e tal, entraram no mercado com 6 bi de investimento privado. Aqui no Brasil, você inventa uma coisa que não existe, que é uma empresa que mal produz por conta da regulamentação. Tem um acordo com um governante, né, como aconteceu no estado de São Paulo, no município de São Paulo. E aí você recebe 500 milhões, 150 milhões, rodadas de investimento do Banco Itaú, ou seja, dinheiro público sendo investido na Big Weed, que isso também é uma diferença. Então, a gente vai fazendo lá, sei lá, né, a nossa forma aí brasileira de conseguir piorar o que já é escancaradamente ruim e sem conseguir nem essas pessoas se entenderem como mercado da cannabis e muito menos falar de justiça social. Né? Ô, Paulo, você tinha falado, então, de abrir uma janela na nossa conversa para falar não apenas desse tema da cannabis, mas desse cenário das drogas, inclusive falar de América Latina, né? A gente falou agora dessa situação lá dramática vivida na Venezuela, né? Que nem é um país relevante, né? Na geopolítica das drogas, mas que é por aí que o Trump está querendo atacá-las. Fala. Então, Mauro, eu acho isso. Quer dizer, quando a gente estava falando, o tema das drogas ele é tão importante a ponto de a gente falar desde a Expo Cannabis, né, até o tema da geopolítica no continente americano, né, no nosso continente. Então, isso eu acho que esse que para mim é o salto dessas conversas, né, desses espaços de reflexão aqui, né. Então, você vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje nessa história do Trump? Ele está usando aquela mesma retórica da guerra às drogas, né, que foi desenvolvida lá nos anos 70 pelos Estados Unidos, do Richard Nixon, que falou que as drogas eram o inimigo número 1, né, do país, e a partir daí foi para cima dos movimentos de contracultura, foi para cima do movimento negro, foi para cima do movimento anti-guerra, e usou toda a estrutura do Estado dessa violência para começar a perseguir adversários políticos dentro dos Estados Unidos e depois fora dos Estados Unidos. A história, enfim, deletéria, bizarra, né, dos Estados Unidos na América Central como um todo,
né, enfim, financiando golpes de Estado, etc., passou pelo tema das drogas. Né? A CIA fez vista grossa para isso em vários momentos. Então, os Estados Unidos, nesse sentido, é uma hipocrisia muito grande, porque quando é para falar que as drogas são um grande problema e ir para cima, etc., usa essa retórica das drogas para atacar adversário político. E faz vista grossa quando isso apoia os interesses deles nas regiões, né? E aí, ao mesmo tempo, tem um monte de gente ganhando dinheiro lá nos Estados Unidos, né, com a regulação da cannabis, enquanto tem gente ainda sendo presa à torta e à direita também no mesmo país da regulação da cannabis. Né? Então, eu estou colocando esses elementos porque mostram as contradições, né, as contradições dos Estados Unidos na atuação da região. Então, o Trump começou a falar agora que tem que designar os grupos de crime organizado como grupo terrorista. Né? E qual que é a ideia? Narcoterrorismo. Quer dizer, qual que é o motivo para fazer isso? São interesses geopolíticos, basicamente de pressão em relação à Venezuela, de pressão em relação à Colômbia. A gente tem que lembrar que o Petro tem sido acusado também pelo Trump como articulador de grupo de crime organizado, ou, no mínimo, né, que está fazendo vista grossa e apoia o desenvolvimento do tráfico internacional de drogas, e isso tem possibilitado... Bom, temos que lembrar, o Maringoni estava falando, os Estados Unidos mandou caça, mandou destroyer, mandou, enfim, militarizando a região com a justificativa de combate às drogas. Agora, o que eles estão fazendo, basicamente? Explodindo barcos pequenos que estão passando ali pela região, e alguém acha que isso vai resolver de algum jeito o problema das drogas, essa ideia de que... Obviamente, isso não tem nenhum cabimento, não tem sentido, não tem lógica nenhuma, de modo, vamos dizer, né, em relação à política que eles estão querendo fazer. Agora, de outro lado, você vê que isso tem dado apoio para a extrema-direita aqui. O que o governador do estado do Rio de Janeiro fez foi, basicamente, seguir essa orientação do Trump, divulgou, inclusive, dados do Comando Vermelho para o próprio governo americano, sem conhecimento de outras estruturas aqui do Estado brasileiro, para falar que o Comando Vermelho é grupo terrorista, né? E aí, nesse sentido, lá agora tem o PL, que está sendo discutido do União Brasil, com a avaliação lá do Nicolas Ferreira, que está querendo colocar realmente a proposta de definir os grupos de crime organizado aqui como narcoterrorismo. Quer dizer, quem acha que isso vai resolver o problema das drogas, seja no Brasil, seja essas ações do Trump na América Latina? Ninguém acha isso. Agora, isso serve para interesses políticos, de apoio a esse tabu que existe, esses preconceitos que existem em relação ao tema das drogas, para continuar indo para cima, basicamente mostrando aquilo que foi feito no Rio de Janeiro, que é uma chacina, uma coisa absurda, mas mostrando uma ideia de que está se resolvendo o problema das drogas, basicamente fazendo violência contra as comunidades que historicamente foram violentadas na história do Brasil e na América Latina. Então, eu acho que isso é deplorável nesse sentido. Estou levantando meu dedinho aqui, que eu só quero falar uma coisa assim que, né, que o Paulo deu uma aula aí, mas assim, é muito importante a gente ver essa articulação, né, que a direita faz e entender que a gente está entrando num ano eleitoral e que a esquerda não tem uma proposta. E assim, eu fiz um vídeo em agosto falando sobre isso. Eu comecei o vídeo assim: estou só observando a sinuca de bico que a esquerda fica para falar dessa questão. Assim. Você entra nos jornais progressistas, e aí é todo mundo assim, não, o Trump está atacando a Venezuela por conta das drogas, mas também, né, todo mundo é contra as drogas. Então fica naquela sinuca de bico. Por quê? Como é que você vai ser anti-imperialista sendo proibicionista? Então, a gente precisa de uma proposta de uma esquerda antiproibicionista para poder fazer uma política de drogas que seja coerente em ser de esquerda e em ser anti-imperialista. Senão, vai ficar nessa sinuca de bico que não tem coerência. Então, assim, tá na hora, porque assim, a esquerda está aí, passando PL, bandido bom, bandido morto, eles têm um monte de arma para todo mundo, eles têm um monte de proposta. A esquerda, e principalmente a esquerda, incluindo a esquerda radical, não tem proposta para a segurança pública efetiva. E aí eu tenho um monte de ideias aí, né? Já até tentei ajudar uns partidos aí.
Mas, assim, porque aí é a hora que me bate o desespero, eu falo, o que a gente pode fazer? Então, assim, a gente precisa de puxar para isso, ano eleitoral, assim, todos quando você lê, né, como chama, dos partidos, como é que chama, os documentos dos partidos, quando você vai ler a parte de política de drogas, basicamente assim, ou tem um problema de ciência grave, assim, de conceito científico grave, que era só chamar alguém assim, chama o Paulo, me chama aí que a gente ajuda, mas assim, ou tem uma parte também que é péssima, que é assim, então tá bom, então o que a gente faz como, sei lá, um partido comunista? Não, então o Estado controla. Assim, é fora da realidade, entendeu? Tipo, lidar com as drogas de uma maneira pouco científica e pouco baseado em fatos mundiais, né? Que a gente já tem experiências mundiais para trazer, então deixo aqui o meu protesto. Olha, o Digueiro diz assim: aqui no Chile é legalizada a compra de sementes e tudo mais, né? Imagino, para o cultivo, para o autocultivo, com garantia e nota fiscal, mas é proibido a venda e consumo nas ruas, contradição pura. A gente tem um cenário, né, Paulo, de caminhos distintos da legalização aqui na América Latina, né? Ele falou do Chile agora, o Digueiro, aí você vai para o Uruguai, é de um jeito, você vai para a Argentina, você vem para o Brasil, você não tem nesse momento um modelo de legalização, e aí estou falando tanto medicinal quanto recreativo, que possa ser um fio condutor para a América Latina, né? Cada país indo para um caminho distinto, né? Eu acho que isso é um... Mas esse é um tema, você sabe o que eu acho, Mauro, nesse sentido? Eu não acho ruim. Eu acho que é interessante, na verdade, que você tem experiências diferentes nos países, que eles refletem, inclusive, as próprias características dos países, as trajetórias, os grupos que estão pensando a temática. Acho que a Luna colocou isso de uma maneira muito importante, que, assim, a gente precisa ter coragem de encarar esse tema de frente e entender que esse é um dos temas mais importantes que a gente tem na América Latina, né? Quando a gente fizer isso, eu acho que, assim, né, que a Luna colocou, os programas de governo dos partidos têm que ter propostas consistentes para a discussão da política de drogas. E quando a gente vai... E da onde que vem isso? Não vem só dos partidos, vem dos movimentos de base. Uhum. Então, assim, você vai lá no Chile, tem um movimento de base importantíssimo relacionado à proposta de autocultivo, que foi que conseguiu vingar. Quer dizer, não é o governo que está dando lá também agora a gente vai dar as coisas. Não é. É briga, é articulação. E essa articulação que eu acho que é interessante, ela pode ser uma articulação transnacional na América Latina entre movimentos sociais, entre partidos de esquerda, entre propostas que estão sendo gestadas, que dialogam, vamos dizer, de maneira comum entre os grupos. Então, você vê, é verdade que né, o Trigueiro colocou aí, no Chile, o autocultivo e tal. Na Colômbia, por exemplo, a regulação já está, enfim, a regulação de cultivo para exportação. Tem outras discussões lá que estão acontecendo que são fundamentais. No Uruguai, a gente não pode esquecer, o Uruguai foi o primeiro país do mundo pela liderança, né, vamos dizer, veio da sociedade, mas quem topou essa empreitada foi o Pepe Mujica, que fez lá a proposta e levou a proposta à frente lá no Uruguai, contra o apoio popular na época, porque a população não estava confiante ainda naquela proposta. Lá em 2013, quando foi aprovado, não estava. E eu acho que isso foi, nesse sentido, do Mujica, uma coragem muito grande, de olhar para a coisa e falar assim, não, eu vou bancar. Por quê? Porque é importante para reduzir a força do crime organizado, é importante para a gente pensar no tema de saúde, é importante no tema de justiça social, e ele encarou, tinha lá uma articulação no Congresso, conseguiu colocar isso na pauta, contra o apoio popular na época, e hoje já reverteu. Então, hoje já tem um apoio popular maior à medida. E foi o primeiro país do mundo para fazer a regulação da cannabis no seu sentido integral, recreativo, medicinal, associações, clubes, tudo. Então, assim, hoje o Uruguai é um laboratório, uma experiência muito importante para a nossa referência de reflexão sobre como é possível fazer a regulação
de uma planta que foi proscrita, uma planta reprimida ao longo de tanto tempo, que gerou tantos males, tantos problemas nesse sentido, essa proibição, para tantos países da América Latina, eles fizeram a regulação e o mundo não acabou lá. O mundo não acabou lá. Pelo contrário, quer dizer, você abre possibilidades de você lidar com o tema em termos de educação, em termos de desenvolvimento, em termos de desencarceramento, redução da violência. Pô, não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Então, assim, o Uruguai é uma referência para a gente, o Pepe foi uma referência para a gente nesse sentido, e outras experiências que estão acontecendo. O México é outro exemplo lá também, está fazendo processo lá de descriminalização e autorização de consumo, de plantação de quantidade para cultivo pessoal. Ou seja, você tem uma revolução acontecendo na América Latina, que ela não é tão espalhafatosa, mas ela está acontecendo. Mas só vou reforçar mais uma vez. Isso foi feito em grande medida, pelos movimentos sociais. Então, o movimento de base da regulação da cannabis, ele é fundamental, a gente tem que olhar para isso com atenção, e eu acho que a esquerda tem todo o potencial de capitalizar esse movimento que está acontecendo já há muito tempo e levar isso para as esferas institucionais. Então, o que o Paulo está dizendo, Luna, se eu entendi bem, é que é absolutamente estratégica a decisão do MST, Movimento Social, de entrar no tema, na plantação e comprar, porque eu estou entendendo que a MST está comprando a briga, né? Porque é uma briga, a extrema-direita vai pular, setores até da esquerda conservadora também vão pular, então tem um confronto aí colocado, né? E além do confronto ideológico, tem o confronto mercadológico, vamos dizer assim, com a alternativa da plantação via agronegócio, né? Como o Joba colocou lá na mesa da Expo Cannabis, esse histórico, né, do MST pesquisar e estar buscando informação e formar, né, lideranças ali para entender sobre o tema, vem desde antes da pandemia, né? Então, isso já é uma coisa que, obviamente, eles estão de olho, porque é uma produção agrícola, né? Então, o MST faz isso. E aí, uma das coisas que, para mim, é a maior contradição que a gente vive hoje nesse cenário, principalmente com a possibilidade aí de uma regulamentação pela Anvisa até março, que já foi adiada 2 vezes, já foi adiada 1 ano, né? E aí colocar um prazo, segundo o STJ, vai ter que ser em março mesmo, não pode adiar. Então, a gente tem aí uns 4 meses falando dessa possível regulamentação, sem falar de reforma agrária. Então, assim, como é que a gente pode pensar em falar numa regulamentação de uma nova commodity bilionária que seja para substituir a soja, como a Embrapa coloca, e tal, e não falar de reforma agrária? Não toca nesse... Eu fui na Embrapa, eu estava no evento dentro da Embrapa em Brasília, e no evento, assim, não fala de agricultura familiar, não fala de reforma agrária, não fala né, de capacitar, de capacitação ou de investimento de tecnologia para a agricultura familiar. Assim, pelo contrário, a foto foi bem emblemática, era um trator gigante numa produção clássica ali do agro, dentro da Embrapa. Então, assim, e aí falando de capitalismo e cannabis, é isso, né? Assim, como é que também o Estado usa, né, os aparatos aí, as suas empresas, para fortalecer a lógica capitalista neoliberal. Então, Luna, essa é uma questão, né? A Embrapa completamente apropriada pelo agro. A gente viu isso lá o Globo Repórter, na COP, né? A AgriZone era um evento, era um stand da Embrapa que era como se fosse uma testa de ferro do agronegócio lá, né? Era a sede do agronegócio na COP, né? E o que mais me impressiona também assim, às vezes me parece, assim, quando você conversa com o pessoal na Embrapa, assim, até uma coisa meio inocente, assim, parece que eles nem entendem o que está acontecendo, assim, sabe? Quando fala de maconha, principalmente. Porque, assim, a gente está, né, como o Paulo colocou, a importância do movimento social, e por isso é tão importante, e aí todo mundo que está no chat aí, procurar saber o que é a Marcha da Maconha, participar da Marcha da Maconha, vi várias pessoas aqui falando de acesso, né, a cannabis no SUS,
e também de acesso a um médico mais barato e tal, e esses projetos de cannabis no SUS já existem em todos os estados do Brasil, inclusive eu participo do grupo de trabalho de implementação de cannabis no SUS de Recife, então assim, como a gente fez um grupo de trabalho que eu fui convidada para ver como é que a gente pensa numa forma de regulamentar melhor dentro do SUS, porque o modelinho é o modelinho de São Paulo, né? Você chama uma empresa de fora, paga milhões do bolso do contribuinte lá para essas empresas fornecerem. Então, estou falando que aí eu volto nas minhas irritações aqui. Não, só uma questão, Luna, aí queria te ouvir, Paulo, que é a seguinte: de fato, você tem essa tal justificativa da correlação de forças, né? Então não pode fazer nada porque a correlação de forças não permite. E o Paulo falou da aula que o Uruguai nos deu sobre correlação de forças, né? Bom, para não falar das mulheres argentinas, por exemplo, em relação à legalização do aborto, né? Que enfrentaram a correlação, né? Então, correlação de forças não é algo escrito na pedra, né? Você falou um negócio fundamental, Mauro, aí, que é as mulheres da Argentina, que a gente precisa de um plebiscito para poder falar sobre, levantar esse tema. As mulheres na Argentina que conseguiram a legalização do aborto, elas perderam 2 plebiscitos. Então, assim, só a favor, e já jogando aqui, já joguei para alguns parlamentares aí, a necessidade da gente pautar ou colocar pelo menos a ideia aí de um plebiscito sobre política de drogas e legalização da maconha que seja, mas para a gente poder ter espaço de diálogo dentro da sociedade. Eu acho que um plebiscito onde todo mundo teria, né, de alguma forma, que ter algum tipo de opinião, mesmo que a gente perca e tal, eu acho que isso tem um ganho de capital ali político e espaço para a gente poder levantar isso. Só isso que eu queria dizer. Sim, essa é uma questão, né? Porque acho que você trouxe uma questão chave, né, Paulo? Porque o tema das drogas é um tema no qual nós saímos de uma posição minoritária, né? As capas de preconceito são ancestrais, inclusive, né? Ao mesmo tempo em que as drogas são algo dos mais comuns na história de todas as civilizações, né? Então, se não se dispuser a confrontar o que parece ser um consenso conservador, aí vai lá, a Folha faz pesquisa, 60% é contra a legalização das drogas. Aí o governo Lula, o pessoal do PT falou, aí tá vendo, 60% é contra, é melhor a gente não mexer nesse vespeiro. O que você está trazendo, Paulo, acho bem interessante, é isso. Tem que haver uma decisão política de comprar a briga, né? Eu acho que a expressão que é isso, né, que a gente usa muito, que é isso, que só a luta muda a vida, não é isso? Então, assim, se só a luta muda a vida, a gente precisa encarar esse tema. Eu acho que a ideia de correlação de forças, vamos mudar a correlação de forças, olha. Assim, vamos para cima dessa temática, vamos trazer o tema e discutir ele da maneira como a gente tem que discutir. Porque, assim, a gente tem que, e é verdade, a gente tem que encarar esse tema de frente, porque o tabu em relação a ele é muito grande. É muito mais fácil da direita se apropriar. Então, falar assim, é coisa de maconheiro, é coisa de não sei o quê. Ou seja, colocar um monte de preconceito em cima disso para evitar que a gente faça esse debate. Tem que matar traficante, não sei o que lá. E no final das contas, a gente sabe, a história mostra que as drogas foram utilizadas ao longo do tempo para justificar as desigualdades que a gente vive, né? Para violentar os grupos que são os grupos indesejados na sociedade. A gente sabe disso. E por vezes foram os trabalhadores XYZ, às vezes foram os imigrantes, às vezes foram... às vezes não, regularmente é a população negra, é a população pobre. Ora, isso é uma briga de classe. Isso é uma briga de classe. A discussão de drogas passa pela discussão de uma briga de classes. Se a gente não encarar o tema das drogas, a gente fica usando o tema das drogas como um subterfúgio para manter a exploração do povo. A verdade é essa. Se você for olhar a história dos Estados Unidos, é isso. Vou dar um exemplo para você, Mauro. Olha que coisa... Tem aquele documentário maravilhoso, 13ª Emenda. Tem outro documentário nos Estados Unidos, chama The House I Live In, né? A casa na qual eu moro, que é uma discussão sobre encarceramento em massa nos Estados Unidos, que podia servir muito bem para a gente discutir Brasil. Que é o quê? Lá nos Estados Unidos,
foi abolida a escravidão. Mas na Constituição há uma vírgula que coloca o seguinte: os trabalhos forçados são impedidos, não pode, né? Mas com a exceção daquelas pessoas que são presas. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, a escravidão hoje é legitimada para os presos. As pessoas trabalham, elas são obrigadas a trabalhar quando elas são presas. Existe uma estrutura de uma economia política do encarceramento nos Estados Unidos, na qual empresas gigantescas se beneficiam da privatização dos presídios. E com isso você tem uma dinâmica que é da escravidão contemporânea. Perfeito. Horas. Então, assim, se a gente não discutir droga, o que a gente está discutindo? Quando a gente discute drogas, a gente está discutindo exploração da população pobre, a gente está discutindo violência contra a população negra, a gente está discutindo uma possibilidade nesse sentido de construir uma alternativa em termos políticos ao regime atual que a gente tem na lógica do capital. A Luna está trazendo esse debate. Quando a gente fala eu estou empolgado aqui, mas é porque eu fico pensando nesse tema como um tema revolucionário para a gente. Veja só, se a gente for fazer uma discussão sobre o tema das drogas, de maneira séria, a gente tem a possibilidade de encarar racismo, a gente tem a possibilidade de encarar violência urbana, a gente tem a possibilidade de encarar distribuição de terras, agricultura. A gente tem a possibilidade de discutir os temas fundamentais que hoje nos afetam enquanto sociedade, que são esses que a gente olha como tema de justiça social, se a gente discutir o tema das drogas de uma forma consistente, porque ele está em todo lugar que a gente imaginar, querendo a gente ou não. As drogas legais e as drogas ilegais, mano. A gente está falando da corporação farmacêutica que produz medicamento, e a gente está falando do grupo de tráfico de drogas que produz a droga ilegal, e essas coisas todas permeiam a nossa sociedade, a gente querendo ou não. Ou a gente encara esse tema de frente e procura fazer uma transformação social, ou a gente fica dando esse tema de bandeja para a direita, se apropriar e continuar colocando a gente nas cordas, igual fica lá na briga, a gente fica nas cordas sempre se protegendo. Perfeito. E não consegue ir para cima, entendeu? Mas seja, aí a grande precisa de uma decisão política da esquerda de confrontar esse falso, suposto consenso, né? E a nossa pergunta é essa, quem ganha com a proibição, né? Porque isso explica tudo isso que o Paulo falou. Tem alguém lucrando com a proibição para ela continuar existindo, tem alguém lucrando com as pessoas sendo mortas para isso continuar existindo. Então, a gente está aqui para entender também os milhões e bilhões anuais de investimento na polícia, de investimento nesse aparato, de investimento em repressão. Assim, a gente tem diferentes realidades aí da América Latina, nessa questão da semente e tal, mas poucos lugares no planeta tem uma repressão como a gente tem. Como é que para fazer marcha da maconha já é uma coisa super difícil. Então, assim, aí vai ser uma classe média branca que vai se colocar ali para fazer uma marcha da maconha, para estar aqui falando igual eu estou falando, vai ter que ser, porque né, as pessoas pretas estão morrendo por conta disso. Então, assim, o movimento também associativo no Brasil também vem de uma classe média branca, assim, que é menos criminalizada e morta pela polícia que as pessoas periféricas e pretas. Então, assim, é difícil a gente ter esse movimento social, e aí, mais uma vez, a coragem do MST de se colocar com um contexto de uma repressão dessa forma. Assim. Imagina o que é você estar no campo querendo fazer uma produção agrícola de uma planta como essa e encarar aí o que é uma polícia do interior, né? Eu que sou do Cerrado de Goiás, eu sei muito bem o que é isso. Então, assim, né? Então, a gente tem aí que entender e investigar cada vez mais quem ganha com a proibição, e tem muita gente ganhando muitos milhões, incluindo pesquisa, incluindo né, e aí governos, e aí a Faria Lima inteira aí que a gente viu, né, ainda botando problema, né, e a conta do PCC, ou desses grupos Comando Vermelho e tal, na conta só das drogas, sendo que as drogas é só uma fatia pequena ali, né, de toda essa economia que gira. Então também tem mais essa, né, assim, acaba sendo ali
a ala da frente, sendo que a importância das drogas dentro disso também não é nem tão grande assim. Eu vi Flávio, acho que quem... Flávio. É que eu li Flávio aqui, desculpa, Paulo. Eu li o Flávio aqui, Flávio Cabral, que chegou aqui como um novo membro, nosso novo assinante, a Mônica Gonçalves também, Leandro Bispo, que nome bonito, chegando aqui como com o seu superchat. Eu vi, Paulo, que você queria entrar nesse assunto, né, que a aluna comentou, né, sobre quem é que lucra com esse universo do proibicionismo, né, da Faria Lima, a Febraban, as polícias, esse complexo que se organiza ao redor monetariamente, né, capitalisticamente ao redor do proibicionismo. Não, eu fico pensando assim, a Luna falou muito bem, né? Eu fico olhando, veja só, hoje a gente, né, tem um problema realmente em relação aos grupos de crime organizado que cresceram muito, PCC, Comando Vermelho, tudo isso. Aí você vai olhar, né? A gente fica, aí vai lá, o Castro vai lá, mata aquele tanto de gente, 120 pessoas lá no Rio de Janeiro, né? Na comunidade pobre, né? E aí você percebe que aqui na Faria Lima os caras estão entrando e fazendo a operação da Polícia Militar para pegar o pessoal, pegar policial, pegar investidor, ver que tem uma ramificação. Porque, veja, Mauro, a gente imaginar que esse tema das drogas, né, é gerenciado tem a pessoa que está na favela, de não sei... Gente, pelo amor de Deus, quem que vai fazer lavagem de dinheiro? São os grandes bancos. Não é assim, são muitas firmas de investimento. Então, assim, eu acho que quando a gente faz a discussão de drogas, a gente tem que ter clareza primeiro, né? Que muita gente realmente, como a Aluna colocou, muita gente está ganhando dinheiro com isso. A proibição gera muito dinheiro no mundo, viabiliza muito dinheiro. E nesse sentido, o mercado, por exemplo, de cocaína é um mercado bilionário no mundo inteiro. Né, que sai dos Andes, né, a produção, e vai lá para a Europa, vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo, por exemplo. Né? Então, assim, o Brasil é o segundo, né? E o Brasil, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Então, assim, eu acho que a gente precisa encarar essa discussão, né, diminuir o tabu em cima disso e poder fazer uma discussão, primeiro, que se é verdade que tem muita gente que ganha com o mercado ilegal, de quem que é a responsabilidade pela expansão do PCC? É pela proibição das drogas, ué. Quem é responsável pela expansão do Comando Vermelho? É a proibição das drogas. Quem que faz a proibição das drogas? O Estado. O Estado fala, essa droga não pode, essa não pode. Aí cria o mercado ilegal, aí tem corrupção policial, corrupção de juiz, judiciário, tem empresário que ganha dinheiro. Aí o que faz? Aí a polícia vai lá, mata o pessoal pobre, negro da periferia. Gente, isso é uma hipocrisia generalizada. E, assim, isso afeta tudo, afeta o desenvolvimento econômico de um país. Você cria traumas gigantescos, intergeracionais, em todo mundo que é afetado por isso. Violência urbana gigantesca. Uso de drogas indiscriminado de maneira extremamente problemática. Ou a gente acha que o problema de uso de drogas que a gente tem hoje no mundo é resultado, em grande parte, de falta de educação, falta de políticas públicas, falta de assistência à saúde para as pessoas. Então, assim, quem está preocupado, de fato, com o tema de saúde pública, quem está preocupado, de fato, com o tema de desenvolvimento, diminuição de violência, é quem está olhando para o tema das drogas, não pela ótica do proibicionismo, não pela ótica da repressão, mas buscando alguma coisa alternativa, gente. Não tem como, em 2025, a gente continuar achando que mandar a polícia com fuzil matar a gente na periferia do Rio de Janeiro, vai resolver o problema que a gente tem de segurança no país. Né? Ou então o Trump achar que o Trump está preocupado com o tráfico de drogas nos Estados Unidos, aí mandar um F-35 explodir um barco do tamanho de um barco pesqueiro pequenininho lá no Mar do Caribe, achando que isso vai resolver o problema de droga. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso daí, assim, é a falta da noção de realidade. E aí a gente perde a dimensão, Mauro, que o tema das drogas ele acaba sendo instrumentalizado politicamente dentro do nosso país e internacionalmente. Então, assim, aí a gente fica, todo mundo é contra as drogas. Gente, pelo amor de Deus, quem que acha que o Trump está preocupado com droga?
O Trump está preocupado com a questão geopolítica. O Trump está preocupado se ele vai conseguir tirar o Maduro ou não do poder. Se ele vai conseguir pressionar o Petro na Colômbia. Se ele vai conseguir dar munição para a extrema-direita no Brasil. Então, assim, não dá para continuar com esse olhar pequenininho, né, com a cabeça desse jeito, num tema que é um tema tão fundamental para a gente. Acho que a Luna traz essa discussão. Quando ela levou essa discussão lá para a Expo Cannabis, quer dizer, é isso, é romper com essa bolha, é romper com os preconceitos históricos que a gente tem e falar assim, vamos discutir isso sim. Que, aliás, é isso que você está fazendo aqui, Mauro, ter chamado a gente, né, que é fundamental, muito bom. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Só uma break news aqui, e aí vou te entregar, Luna, porque nós vamos encerrar, e aí você, nossa madrinha, vai encerrar a conversa de hoje. Break news é o seguinte, já tem maioria, gente, pedra cantada, né? Para manter a prisão do Bolsonaro lá na Polícia Federal. Falta só a Carmen Lúcia. Eu tinha votado o Alexandre de Moraes, o relator, o Flávio Dino, agora o Zanin. Falta só a Carmen Lúcia, mas já tem 3 votos na turma de 4. Já tem maioria. Como a gente disse aqui, não tem... Né, imagina se iam soltar o Bolsonaro, vai ser por consenso. Falta só o voto da Carmen Lúcia e Bolsonaro fica lá na Polícia Federal. Luna, fala. Não, é porque, assim, quando a gente fala aqui de política de drogas e de drogas, e eu uso muitas delas, e acredito que muitas pessoas aqui usam a sua droga de escolha e também têm muita experiência com o uso de substâncias que não são bons na família, assim. Eu gosto de falar disso porque, assim, a gente não pode ignorar uma pessoa que vai estar aqui no chat, vai falar assim, mas meu primo usou maconha e fez isso, mas não sei quem que eu conheço usou cocaína e fez isso, ou crack, ou álcool, ou o que for aqui, né? E eu acho que é importante, eu quero deixar essa segurança aqui para todo mundo que está ouvindo e que fica com um sentimento assim, mas como é que a gente vai falar de legalização de maconha, de cocaína, sendo que isso pode, né, ter algum tipo de ser perigoso ou ter algum tipo de problema para a vida de algumas pessoas, né? Então, eu quero deixar todo mundo aqui muito tranquilo na parte da ciência das drogas e garantir para vocês que não tem nenhuma substância do planeta Terra e dessas que a gente usa e que a gente escuta e tem toda essa propaganda secular aí de problemas com as drogas, não tem nenhuma substância que causa mais mal do que o proibicionismo, nenhuma substância que mata mais do que a polícia mata no Brasil. Então, assim, a gente faz essa discussão de uma forma séria, e a gente, né, o Paulo pesquisa isso, eu pesquiso isso, e é importante todo mundo entender que a gente sabe que algumas pessoas, e isso dentro da ciência é uma minoria de 10 a 20% das pessoas, incluindo heroína, incluindo muitas outras substâncias que vendem na farmácia, né, também. É importante dizer que muitas drogas que vendem na farmácia causam muito mais dependência, e aí muito mais, né? A gente um dia pode trazer uma tabela aqui para mostrar sobre isso, uma tabela de um pesquisador inglês que ele fez uma classificação, assim, do grau de adição das substâncias, mas eu quero deixar aqui super registrado que, independente da relação pessoal que você tenha ou que você tenha na família, e todo mundo tem, se você acha que tem uma família que não tem, é porque não te contaram. Então, assim, esse tema ele é presente em todas as famílias de todas as classes sociais, e aí dizer para vocês que quando a gente defende as drogas, defende a legalização, a gente defende um consumo, defende o consumo, não, a gente defende um consumo consciente, né, que as pessoas possam ter conhecimento do que elas estão usando, como elas estão usando, da educação sobre isso, que esse é o trabalho que eu faço, mas que a gente entende que tem esse tipo de problema e que não interessa qual for a substância. Eu garanto para vocês que dentro da ciência, das pesquisas que a gente tem hoje, nenhuma substância causa mais problemas do que a proibição delas. Fantástico, Luna. O Vinícius dizendo aqui, Vinícius Reis, discussão muito rica e necessária. Nós vamos continuar fazendo aqui, né, com Luna, agora com Paulo, a partir de agora. Quero agradecer demais, desejar boa semana para vocês.
E vamos ver se o pessoal do MST mais adiante, né, topa vir conversar com a gente, seria fantástico, né? Fala. Não, eu só queria, assim, eu terminei falando essa coisa assim, meio dramática aqui, mas eu queria terminar essa segunda-feira para todo mundo ter uma segunda-feira boa sobre esse assunto. Eu queria falar que o Paulo colocou, ainda não cheguei nessa parte do livro, mas eu vi lá que ele fala disso, e que eu cheguei, né, desse fim de semana, de visitando a Florestan Fernandes e vendo essa possibilidade, né, dessa aproximação aí da produção do MST, e que, obviamente, isso demora tempo, conversa, diálogo, é um assunto complexo e tal, mas eu acho que isso me dá esperança, assim, dentro desse neoliberalismo, dentro da política de drogas que a gente tem no Brasil. Então, assim, eu sempre falo que para as pessoas que falam assim, não tem jeito, meio que já era mesmo, já foi e tal, eu sempre falo que as pessoas que pensam em desistir é porque elas têm um privilégio de desistir. E no meu caso, assim, no meu trabalho, eu não me dou esse privilégio porque tem pessoas sendo mortas, encarceradas e sofrendo sem acesso à medicina. A maioria das pessoas do Brasil poderiam ter melhora na qualidade de vida, dormindo melhor, sem dor, por conta dessa planta. Então, quero deixar aqui um otimismo para vocês, que a gente tem aí a possibilidade da agricultura familiar agroecológica produzir cannabis no Brasil. A gente tem as associações fazendo um papel importante aí no terceiro setor, possibilidades também, inclusive, que foi falada na Expo, de cooperativas, e já existem cooperativas no Brasil de cannabis, e a gente tem muito caminho aí alternativo para poder produzir, para poder mostrar também que outra forma de legalização é possível. Então, se animem, a gente precisa também, aqui de dentro da indústria da cannabis, falando aqui, de pessoas interessadas em trabalhar com isso, em fazer acontecer. Imagine uma produção em grande escala aí dentro da agricultura familiar, como a gente não vai precisar de pessoas especializadas em cultivo, em processamento, em educação. Então, convocando também todo mundo para quem quiser fazer a diferença aí nesse cenário, que tem espaço e está bem-vindo. Legal. Paulo, prazer te conhecer, cara. Muito bom mesmo. E achei que você também, acho que essa fala final da Luna também bem representativa da tua intervenção aqui, que é mostrando o caminho, né? Tem caminho, né, Paulo? Tem caminho. Não, eu acho isso, mais uma vez, Mauro, obrigado demais por me receber aqui. Quero agradecer a Luna também por ter feito a indicação do meu nome para a gente poder fazer essa conversa conjunta. Foi um prazer. E eu acho isso, acho que a gente tem caminhos para encontrar. Como a Luna falou, eu acho que o ponto principal é a gente olhar para o futuro com esse olhar, né, de briga e de otimismo, tentando buscar alternativas e vendo o que outros estão fazendo, buscar exemplos e caminhar juntos. Eu acho que é isso. E tá só aqui conversando com esse tanto de gente interessada, fazendo comentários no chat, etc., mostra o potencial dessa conversa, o potencial das transformações sociais. É isso. Muito obrigado. Legal. Beijão para vocês. Boa semana. Tchau. Tchau, Mauro. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.